Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Futebol Além da Fronteira. Sou Tafarel Nunes e hoje vamos falar sobre Copa Libertadores da América. Estamos na fase 2. Vamos conhecer nesta quinta-feira os últimos classificados para a fase 3, que é a última antes da fase de grupos, né? Então, é uma fase já de afunilamento, já tivemos alguns resultados definidos, alguns classificados, e agora vamos trazer para você entender o panorama, quais são os jogos que já aconteceram, quem foram os classificados, quem ainda tem jogos a cumprir hoje e também conhecer quais são os próximos confrontos. Então é isso que você vai ver nesse vídeo de hoje, certo? Então, para a gente começar, vamos falar sobre o Cerro Porteño, né? O Cerro Porteño já está classificado, ele conseguiu vencer os dois jogos contra o Curicó Unido. Primeiro jogo, ele venceu por 1-0 com um gol do Juan Patiño, lá no Chile, e na volta venceu por 1-0, dessa vez com um gol de Robert Morales. Nessa semana esse jogo aconteceu, né? Que o Robert Morales marcou o gol da vitória. Então, Cerro Porteño classificado. No outro confronto, né, outro paraguaio que vinha com uma boa vantagem, poderia se classificar, acabou perdendo a sua oportunidade, acabou perdendo essa vaga, venceu por 2-0 na ida, o Nacional venceu o Sporting Cristal do Peru por 2-0 e agora foi eliminado porque sofreu uma goleada, perdeu por 5-1 para a equipe comandada pelo técnico brasileiro Thiago Nunes. Então, realmente não foi uma boa, né, jogar no Peru contra o Sporting Cristal para a equipe do Nacional. O El Nacional do Equador, na ida, tinha empatado em 2-2 com o Independiente Medellín. E no jogo de volta, o que aconteceu nessa semana, o Independiente de Medellín venceu por 2-1 e garantiu a classificação para a próxima fase. No outro confronto também tivemos o Boston River do Uruguai, disputando pela primeira vez a Copa Libertadores, e o Huracán da Argentina. O Huracán o jogo terminou empatado na ida no Uruguai e na volta o Huracán venceu em casa por 1-0. O Huracán, portanto, classificado, segue na Copa Libertadores da América. E o último confronto, né, definitivo, que já foi definido no caso, o Carabobo da Venezuela foi eliminado e o Atlético Mineiro permanece na competição. Na ida, um 0-0 na Venezuela, e aí na volta o Atlético Mineiro, amplamente superior, conseguiu vencer por 3-1 e agora está classificado, portanto, para a terceira fase da competição. Segue forte aí o time do Atlético Mineiro buscando o bicampeonato da Copa Libertadores. Já hoje teremos 3 jogos para definir quem são os últimos classificados para a fase 3. Primeiro eu vou falar os jogos, né, que aconteceram na semana passada, e aí eu vou falar sobre os jogos de hoje. Na semana passada tivemos o Magallanes vencendo por 3-0 o Always Red da Bolívia, a Universidade Católica do Equador empatando em 0-0 com o Milionários da Colômbia, e o Deportivo Maldonado e Fortaleza empatando em 0-0. Hoje, essas equipes voltam a se enfrentar, dessa vez jogando na casa do adversário. O Always Red enfrenta o Magallanes na Bolívia. Então, um jogo que, no meu ponto de vista, não está definido. Apesar do 3-0 da ida, eu acho que é um placar totalmente reversível pelo fato da altitude, né? O Always Red, a gente sabe que ele joga num lugar onde a altitude é muito presente, uma altitude muito forte, pelo menos mais de 3.000 metros de altitude, então é uma altitude que realmente dificulta para o adversário, principalmente se o adversário não tem essa experiência toda, e nesse caso o Magallanes não tem essa experiência toda, então para mim não é um placar totalmente reversível, 3-0, até pelo que aconteceu com o Nacional, né? O Nacional do Paraguai venceu por 2-0 e sofreu 5-1 na volta. Lá existe altitude também, uma altitude menor do que a altitude do Always Red, então
no meu ponto de vista, é um placar que ainda não está definitivo, e quem passar de Magallanes e Always Red e Magallanes enfrenta o Independiente Medellín, da Colômbia. No outro confronto tivemos também o Universidade Católica e Milionários, que empataram 0-0 na ida, vão se enfrentar dessa vez na Colômbia, e quem passar desse confronto enfrenta o Atlético Mineiro. E fechando, né, esses jogos de hoje, vamos ter também o Fortaleza contra o Deportivo Maldonado, na ida 0-0 entre as duas equipes no Chile. Agora, Fortaleza em casa, com apoio de sua torcida, precisa apenas de um resultado simples para garantir a classificação, e quem passar desse confronto enfrenta o Cerro Porteño. Então vai ser um confronto interessante aí. Quem passar aí vai ter um duelo interessante contra o Cerro Porteño, que agora é comandado por Facundo Savo, argentino, recentemente contratado, substituindo Tique Arce. Bom, e o último confronto, né, que é o único que já está definido, o único confronto já da terceira fase definido, é Sporting Cristal e Huracan. Então o Huracan da Argentina vai ter um duelo duro aí contra o Sporting Cristal, que hoje, como eu disse, é comandado pelo técnico brasileiro Thiago Nunes. É isso, galera. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações e nos siga nas nossas redes sociais. Os links estão todos aí na descrição. Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.